Olá, estudantes do EAD. Nós vamos gravar hoje a aula do sábado, dia 23/5 de 2020, né? Nos reunimos no Centro Espírita do Calvário ao Céu às 16 horas. Essa é a primeira parte da aula de hoje. Livro 3, módulo 3, roteiro 9, página 199. Vamos falar de um tema talvez um pouco diferente dos últimos temas que nós abordamos aqui, e eu vou começar fazendo referência a uma mensagem da Cleide, agora de manhã, falando que tinha lido a aula de hoje, que tinha achado bem interessante, né? Realmente é um tema que nós pouco abordamos às vezes nas parábolas de Jesus, né? É o amigo importuno, uma parábola um pouco menos conhecida, né? Talvez as pessoas que leem, estudam a Bíblia conheçam, mas a maioria das pessoas não conhecem essa parábola. E vamos falar então, tema central da nossa aula de hoje, do nosso estudo de hoje, é a amizade. Logo no início, na página 199, nós temos algumas reflexões. A parábola do amigo importuno é um teste que define a verdadeira amizade. Então, procurem se testar, né, ao longo da aula, aí, ouvindo, refletindo, para ver essa questão de como anda a amizade em vocês, né, com relação à vida que vocês têm. Eu estou fazendo isso também aqui, já fiz quando estava preparando, né, o nosso estudo de hoje. Bom, e aí tem uma frase logo abaixo bem interessante. Aqui mesmo na terra, se recorrermos a um amigo quando tenhamos necessidade de um favor, haveremos de o conseguir. Isso está em Parábolas Evangélicas, do Rodolfo Caligares. Essa é uma questão interessante, né? Eu vou me referir a uma palestra que eu tenho sobre amizade. O Vinícius de Moraes, certa vez, falou assim: eu poderia sobreviver à morte de todos os meus amores, mas não conseguiria viver um dia sequer sem meus verdadeiros amigos. É bastante forte a frase do Vinícius para a gente pensar. Mas nós veremos ao longo da palestra, da aula, né, do estudo, da leitura do texto de hoje, que os amores muitas vezes, né, se transformam em ódio, por conta de adoecimentos, né, em torno dessa questão do amor. Nós temos problemas kármicos muito sérios, mas que a verdadeira amizade, ela tende a perdurar por várias encarnações, né, para sempre. Vamos pensar quando nós vamos orar. Nós nos referimos aos nossos protetores como amigos espirituais, não é? Os verdadeiros amigos, aqueles que nunca nos desamparam, nunca deixam de nos proteger, independente das nossas falhas. Não que a gente tenha muito, não, né? Nossa, se eles fossem se preocupar, se importar com as nossas falhas, pouca ajuda às vezes nós conseguiríamos. Mas eles não se importam com isso, sabem que ainda estamos, né, num estágio evolutivo onde as falhas são comuns, não é? Na escolha que fazemos diariamente, muitas vezes não fazemos as melhores escolhas, né? Deixamos os caminhos mais difíceis se apresentarem na nossa vida, como a porta larga, né, que parece um caminho fácil no início, mas depois ele se torna um caminho muito mais difícil de percorrer, e a porta estreita, que parece um caminho difícil no início, mas depois se alarga, facilitando aí. E ainda na primeira página está escrito o seguinte: toda gente no mundo pode consolar a miséria e partilhar as aflições, mas raros aprendem a acentuar a alegria dos entes amados, multiplicando-a para eles, sem egoísmo e sem inveja no coração. O amigo verdadeiro, porém, sabe fazer isso. Está no livro Alvorada Cristã, né, do Neo Lúcio, capítulo 18. Então,
não basta só a gente dar uma ajuda, um amparo ali para constituirmos verdadeiras amizades, não é? Nós sabemos potencializar a alegria do outro, né? É, mudar até o estado mental do outro quando ele não está bem, e a recíproca é verdadeira. Os nossos verdadeiros amigos conseguem fazer isso com a gente, tirar-nos de um momento difícil, nos fazer rir, né, diante de situações que parecem muito difíceis naquele instante. Então, a verdadeira amizade é o tema central da nossa aula de hoje, do nosso texto evangélico. E eu vou começar com o primeiro trecho. Por ser uma parábola menor, ela está dividida apenas em dois pedaços. Normalmente, nas aulas anteriores, as parábolas maiores estão divididas em três, né? E essa, inclusive, 70, 80% da parábola está nesse primeiro trecho aqui que eu vou ler agora. Na página 200, a interpretação do texto evangélico, temos o seguinte: Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e, se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe? Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 7. Então, essa passagem, né, um amigo chega à casa e a pessoa que recebe não tem como oferecer. Vamos pensar, né, que na época de Jesus não era tão simples, não tinha supermercado, né, as pessoas tinham que fazer o pão, né, normalmente elas faziam de dia para dar ali para o dia. Então a pessoa chegou meia-noite e não tinha o que dar. E ele se lembrou de um amigo e foi lá pedir, falou: ó, você não pode me emprestar 3 pães para eu socorrer, acudir, né, um amigo? E o que estava dentro da casa falou: ó, não me importunes, porque eu já estou deitado aqui com os meus filhos, a porta já está fechada, já é tarde, não posso te atender, não posso suprir a sua necessidade desse momento. Depois nós vamos ver a continuação, né, da parábola. Aqui embaixo, né, ainda na página 200, está escrito assim: ó, implicações existentes nos relacionamentos entre amigos, os quais, vezes sem conta, são submetidos a testes. As amizades são submetidas a testes mesmo, né? Acontece uma situação e às vezes nós não conseguimos atender a expectativa do nosso amigo, ou ele não consegue atender a nossa expectativa. Aliás, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão da expectativa. A frustração nunca depende do outro. A frustração sempre depende de nós, né? Porque nós estabelecemos expectativas que às vezes não são plausíveis, esperando que a outra pessoa nunca erre, que a outra pessoa nunca falhe, né? E nós vamos falhar, né? E as pessoas vão falhar também. Estamos num mundo de provas e expiações. Então, quando nós estabelecemos essa expectativa muito elevada de que a pessoa não vai falhar, e veja, às vezes não se trata nem de uma falha, mas do nosso ponto de vista não é aquilo que nós aguardávamos. Então, nós nos frustramos. Quando nós olhamos para o outro simplesmente como ele é, sem expectativas, dificilmente nós vamos nos frustrar. Então, essa é uma questão para nós pensarmos. Para encerrar a nossa primeira parte do estudo, ainda nesse mesmo parágrafo, lá no alto da página 201, está dizendo que algumas questões precisam ser abordadas aí. Que era tarde, né, hora tardia, que era um momento de descanso, que era para resolver um problema de uma terceira pessoa, quer dizer, não era nem para ele, era para resolver um problema de uma terceira pessoa que tinha chegado ali à casa dele, né? Na volta nós vamos falar sobre esses 3 itens.